Oi, gente! Dando continuidade aos nossos vídeos sobre os 5 sentidos especiais, hoje vamos falar sobre os sentidos da orelha. Você sabia que a orelha tem mais de um sentido? Primeiramente, vamos abordar o sentido da audição. Para o funcionamento adequado deste sentido, são necessárias as 3 partes da orelha. A primeira delas é a orelha externa, que inclui a aurícula e o meato acústico externo. Sua principal função é captar e direcionar as ondas sonoras para dentro da orelha. A segunda parte, a orelha média, contém a membrana timpânica e os ossos auditivos martelo, bigorna e estribo, que tem a função de amplificar o som e transmitir esse som para a orelha interna. E por último, a terceira parte, a orelha interna, que contém a cóclea, que é a principal responsável pela audição, e o aparelho vestibular. A cóclea possui as células ciliadas, que convertem as vibrações em sinais elétricos. O processo fisiológico da audição começa quando as ondas sonoras entram pela orelha externa e são direcionadas para a membrana timpânica, onde geram vibrações, que é a primeira transição. As vibrações da membrana timpânica são amplificadas pelos 3 ossos da orelha média, martelo, bigorna e estribo. Esse sistema de alavanca garante que a transmissão sonora seja eficiente, com mínima perda de energia. Se um som for muito alto, músculos da orelha média contraem para limitar o movimento dos ossos, reduzindo danos potenciais. O estribo vai transmitir as vibrações para a janela oval, que separa a orelha média da orelha interna. As vibrações criam ondas no líquido da cóclea, na segunda transição. Essas ondas movem a membrana basilar, que varia em rigidez ao longo de seu comprimento. Ondas de alta frequência deslocam áreas próximas da janela oval, enquanto ondas de baixa frequência percorrem toda a cóclea até atingir a extremidade distal. O deslocamento da membrana basilar empurra as células ciliadas contra a membrana tectória, curvando seus estereocílios. Isso abre canais mecanosensíveis de potássio, permitindo a entrada de íons de potássio e sódio, o que despolariza a célula, a terceira transição. A despolarização da célula ciliada estimula a liberação de neurotransmissores ativando os neurônios auditivos primários, que é a quarta transição. Esses neurônios geram potenciais de ação que são transmitidos pelo nervo coclear até o encéfalo. A cóclea não é apenas responsável por converter as ondas sonoras em sinais elétricos, mas ela também converte e codifica informações sobre o som. Ela codifica a frequência do som, determinada pela posição da membrana basilar, onde ocorre a maior vibração, e a intensidade do som, codificada pela quantidade de células ciliadas ativadas pela frequência dos potenciais de ação gerados. Após a conversão das ondas sonoras em sinais elétricos na cóclea, os impulsos nervosos percorrem um caminho específico até chegar ao cérebro. O nervo coclear, um ramo do nervo vestibular, oitavo par craniano, transporta esses sinais para os núcleos cocleares no bulbo. A partir daí, os neurônios fazem sinapses no mesencéfalo e no tálamo, onde ocorre a integração sensorial, antes de finalmente atingirem o córtex auditivo primário, localizado no lobo temporal. Esse córtex processa características básicas do som, como frequência e intensidade, enquanto a região adjacente é responsável pela interpretação de sons complexos, como a linguagem. A informação auditiva é processada de maneira bilateral. Cada lado do cérebro recebe estímulos de ambas as orelhas. Isso possibilita a localização da origem do som no espaço, pois o cérebro compara o tempo e a intensidade com os sinais que chegam a cada ouvido. Diferenças nesses pareamentos ajudam a determinar se o som vem da esquerda, da direita, de frente ou de trás. Você sabia que utilizar os fones de ouvidos no volume máximo pode causar perda auditiva? A perda sensório-neural é um dos tipos mais comuns de perda auditiva e ocorre quando há danos às células ciliadas da cóclea ou ao nervo auditivo, nervo vestíbulo-coclear, oitavo par craniano. Diferente da perda auditiva condutiva, que afeta as transmissões do som na orelha externa ou média, a sensório-neural é causada por lesões irreversíveis na orelha interna. O ser humano ele não foi feito para escutar de maneira concentrada. Quando ouvimos sons em um volume acima de 85 decibéis, a energia da vibração dentro da cóclea aumenta muito. Isso pode causar problemas como a excitação excessiva das células ciliadas, que trabalham em intensidade muito alta por um longo período, e microlesões nessas mesmas células.
Com o tempo, a exposição aos sons muito altos causa danos estruturais, rompendo conexões entre as células ciliadas e os nervos auditivos. A alta atividade metabólica das células ciliadas pode levar à morte celular. E células ciliadas lesionadas liberam substâncias inflamatórias que aceleram a própria destruição. Mas qual o problema dessas células se destruírem? O problema é que as células ciliadas elas não se regeneram igual às células da pele, por exemplo. Por isso, é recomendado usar o fone de ouvido com até no máximo 60% do volume e evitar utilizar por tempos prolongados, por mais de 1 hora sem pausas. E recapitulando, o processo da audição começa quando a orelha externa direciona as ondas sonoras para o tímpano. Os ossículos da orelha média amplificam as vibrações e as transmitem para a cóclea. O movimento do líquido na cóclea desloca a membrana basilar, dobrando as células ciliadas e gerando impulsos elétricos. A cóclea identifica a frequência e a intensidade. Os sinais viajam pelo nervo coclear até o tronco encefálico, passam pelo tálamo e chegam ao córtex auditivo no lobo temporal, onde são interpretados. E o cérebro vai reconhecer o som e a sua origem espacial, comparando o tempo e a intensidade do sinal em cada ouvido. O segundo sentido da orelha é o equilíbrio. Essa te pegou de surpresa, né? A orelha interna é essencial para o equilíbrio e a percepção do movimento por meio do sistema vestibular, que detecta tanto a posição estática da cabeça quanto seus movimentos rotacionais e lineares. Esse sistema é formado por estruturas sensoriais especializadas que captam estímulos mecânicos e os transformam em sinais elétricos para o cérebro interpretar. O aparelho vestibular está localizado dentro do labirinto membranoso que fica no osso temporal, ao lado da cóclea, que é responsável pela audição. Ele é composto por canais semicirculares, que vão detectar movimentos rotacionais da cabeça, máculas vestibulares, que vão detectar a posição da cabeça em movimentos lineares, células pilosas, que são sensores mecânicos que convertem os movimentos em impulsos nervosos, e nervo vestibular, que leva os sinais até o cérebro. Mas quando começa esse processo fisiológico? Quando giramos a cabeça, a endolífa dentro dos canais semicirculares se move. Esse movimento empurra a cápsula gelatinosa, onde estão as células pilosas ou células ciliadas. As células ciliadas possuem estereocílios, que ao serem deslocados, geram sinais elétricos enviados ao cérebro pelo nervo vestibular. Dependendo do canal ativado, o cérebro interpreta para onde a cabeça está girando. Para isso, temos 3 canais. Canal lateral, que detecta movimento de não, movimento giratório da cabeça da direita para a esquerda. Canal anterior, que detecta movimento de sim, para frente e para trás. E canal posterior, que detecta movimento de inclinação da lateral da cabeça. Para os seres humanos terem um equilíbrio bom, precisamos entender onde está nossa cabeça com relação à gravidade. É para isso que temos a mácula. A mácula é onde se localiza o sáculo e o utrículo, que são pequenos sensores responsáveis por detectar a aceleração linear e a posição da nossa cabeça com relação à gravidade na Terra. As células ciliadas da mácula possuem otólitos, cristais de carbono de cálcio, sobre uma membrana gelatinosa. Quando nos movemos ou inclinamos a cabeça, a gravidade desloca os otólitos. Esse deslocamento puxa os estereocílios das células ciliadas, ativando-se e gerando sinais elétricos. O cérebro interpreta esses sinais e informações para perceber a posição que movimentamos a cabeça. Como exemplos, temos o utrículo, que percebe movimentos horizontais, como andar para frente, e o sáculo, que percebe movimentos verticais, como inclinar a cabeça para trás para olhar para cima. Os sinais elétricos gerados pelas células pilosas são transmitidos pelo nervo vestibular até o tronco encefálico e outras regiões do cérebro envolvidas no controle do equilíbrio. O caminho do estímulo até o cérebro começa com os sinais das células pilosas viajando pelo nervo vestibular. O nervo vestibular vai conduzir a informação para os núcleos vestibulares localizados no tronco encefálico. E a partir dos núcleos vestibulares, os sinais são enviados para as diferentes áreas do cérebro, que são cerebelo, onde vai ajustar a postura e a coordenação motora, o córtex cerebral, que vai permitir a percepção consciente do movimento, os núcleos oculomotores, no mesencéfalo, que vão coordenar os reflexos oculares para manter a visão estável, e a medula espinhal, que vai controlar os músculos posturais para estabilizar o corpo. E para resumir, o processo fisiológico da orelha do equilíbrio
começa com o movimento ou inclinação da cabeça, que vai deslocar a endolinfa ou os autólitos. E as células pilosas vão detectar esse deslocamento e gerar sinais elétricos. Os sinais são enviados ao cérebro, que interpreta a posição e o movimento da cabeça. E o cérebro vai ajustar os músculos do corpo e dos olhos para manter o equilíbrio e a estabilidade. Esse sistema vai nos permitir caminhar, correr, mover a cabeça, sem perder a estabilidade. E se houver falhas, podemos sentir tontura, vertigem ou dificuldades para manter o equilíbrio. Uma das patologias que podem ocorrer quando há alteração na fisiologia do sistema vestibular é a labirintite, que é uma inflamação no labirinto ou aparelho vestibular, que afeta a fisiologia do equilíbrio ao comprometer a detecção e a transmissão dos estímulos vestibulares para o cérebro. Tal inflamação pode ocasionar a disfunção das células pilosas, alterando a sensibilidade dessas células e levando sinais elétricos desordenados, fazendo com que os sinais enviados ao cérebro sejam distorcidos ou erráticos, causando vertigem intensa. Também podem causar desequilíbrio na ativação dos canais semicirculares. Com o labirinto inflamado, os sinais podem ser enviados de maneira mais fraca ou irregular, causando a percepção errada de movimento e a sensação de que o ambiente está girando. Além disso, a inflamação pode levar à alteração na composição da endorfina, modificando sua viscosidade ou fluxo dentro dos canais semicirculares. Isso prejudica a capacidade do sistema vestibular de detectar corretamente os movimentos da cabeça. E por último, os sinais vestibulares anormais chegam ao tronco encefálico e ao cerebelo e coordenam os reflexos posturais e o equilíbrio. O sistema límbico e o córtex vestibular também recebem informações alteradas, contribuindo para sintomas como ansiedade, desorientação e náuseas. Como o cérebro vai reagir à labirintite? Bem, devido à disfunção vestibular, o cérebro tenta compensar a falta de informações corretas do labirinto afetado. Isso pode levar a uma adaptação vestibular, ou seja, ele tenta reajustar a interpretação dos sinais sensoriais para reduzir os sintomas. O que pode levar também a reflexos oculomotores alterados. A relação entre o sistema vestibular e os olhos fica comprometida, o que causa um movimento involuntário dos olhos. E, por último, pode resultar em uma confusão entre sinais sensoriais, como os sinais vestibulares não correspondem aos sinais visuais e proprioceptivos. Ocorre um conflito sensorial que leva a vertigem e um desequilíbrio.